Olá, bem-vindos à nossa reflexão aqui no canal Liturgia e Vida. Olá a todos! Hoje, quarta-feira da sexta semana da Páscoa, a liturgia parece nos convidar a encontrar um Deus bem próximo, né? Exatamente. Vamos explorar, sim, acho que 3 pontos principais que surgem das leituras. Quais seriam? Olha, primeiro essa questão do diálogo respeitoso com todos, depois um louvor que une toda a criação mesmo, e por fim, a ideia de um crescimento mais paciente, na verdade, sabe? Guiado pelo Espírito Santo. E interessante, acho que é uma ótima oportunidade para a gente redescobrir a fé, ou talvez sentir Deus mais perto, né? Com certeza, é um convite. Então vamos lá. A primeira leitura de Atos dos Apóstolos leva a gente para Atenas com Paulo. Isso. E ele encontra lá um altar ao Deus desconhecido. O que eu acho curioso é que, em vez de condenar, ele pega isso como gancho para anunciar Jesus. Uma abordagem de respeito, de criar ponte, né? É muito interessante. Mostra um jeito de evangelizar que primeiro reconhece o que já existe ali, sabe? As tais sementes do verbo. Sementes do verbo. Isso, aquilo que já está presente na busca das pessoas. Não é chegar impondo, mas dialogar. O Paulo se conecta com as buscas sinceras daquele tempo, o Deus desconhecido que estava ali no coração das pessoas, e hoje também, né? Na nossa sociedade tão plural. Faz todo sentido. E nos inspira, talvez, a buscar um diálogo mais genuíno, essa semana com alguém que pensa diferente. Sim. Ouvir primeiro, né? Tentar achar pontos em comum, como Paulo fez. Exatamente. Procurar esse Deus desconhecido nas buscas de hoje. Legal. Aí, passando para o Salmo 148, nossa, é um convite cósmico. É lindo demais, né? Anjos, astros, natureza, reis, povos, jovens, idosos. Parece que tudo e todos são chamados ao louvar. Uma sinfonia universal mesmo. É isso. Mostra que o louvor é uma vocação de todos, sem, exceção alguma. Deus como Pai de toda a criação. E o que isso nos diz hoje? Bom, em tempos tão divididos, lembrar dessa unidade, dessa dignidade que todos compartilhamos, isso pode ser libertador, sabe? Ajuda a superar preconceitos, barreiras. Traz uma sensação de pertencimento a algo maior. Exato. Então, talvez uma inspiração para hoje seja reservar um momento para se unir a esse louvor cósmico. Como? Sei lá, contemplar a natureza, quem sabe respirar fundo, sentir gratidão pela vida que pulsa. Se perceber parte dessa orquestra imensa. É uma bela prática. Sentir-se parte. E aí, para fechar os textos principais, temos o Evangelho de João. Jesus tem uma fala que me parece de uma delicadeza pedagógica incrível. Qual delas? Ele diz: "Tenho ainda muitas coisas para vos dizer, mas não as podeis suportar agora." Ele respeita o nosso ritmo, né? Nossa, é fundamental isso. Mostra que Deus tem uma pedagogia, um jeito de ensinar. A promessa é o Espírito da Verdade, que vai nos guiar, mas é gradualmente a verdade plena. Então a fé não é um pacote pronto. De jeito nenhum. É um caminho, um processo. As dúvidas, elas são normais, sabe? Podem até ser oportunidades para a gente aprofundar. O Espírito é esse mestre interior paciente. Isso dá um alívio, né? Quer dizer que ter dúvidas não é fraqueza? Não mesmo. Podem ser degraus para crescer. Não é preciso ter todas as respostas na ponta da língua. Então a inspiração aqui talvez seja identificar um ponto da fé que gera dificuldade, que incomoda um pouco, Aham. e talvez conversar sobre isso com alguém de confiança. Tratar essas dúvidas como degraus mesmo, para crescer, e não como um problema. Pedir a luz do Espírito nesse processo. Perfeito. Confiar nesse acompanhamento gradual. Então, resumindo nossa conversa de hoje, a liturgia nos apresenta um Deus que dialoga com respeito, Sim, que celebra com toda a criação, numa festa cósmica, exato. e que acompanha nosso crescimento com uma paciência de mestre, um Deus bem próximo e pedagogo. Fica então a reflexão, né? Como podemos tornar Deus mais presente na nossa própria vida e, quem sabe, na vida daqueles ao nosso redor, hoje? Como espelhar essa paciência, esse diálogo? Uma ótima pergunta para a gente levar. Que o Espírito nos inspire nessa resposta. Bom, pessoal, chegamos ao fim da nossa reflexão aqui no Liturgia e Vida. Se essa conversa tocou de alguma forma o coração, deixem um curtir, comentem aqui embaixo. A participação de todos nos alegra muito. Isso mesmo. Fique em paz e até a próxima.